Gente, olha, está iniciando pela TV Goitacá, é o nosso programa, hein? Programa Sintonia. E que bom ter você aqui com a gente. E hoje, aqui no nosso estúdio, estamos recebendo um querido amigo. Dr. Ralph Lemos, criminalista. E hoje o nosso tema é os bastidores da defesa criminal e o que a lei garante e o que o público não vê. Dr. Ralph, seja muito bem-vindo ao programa Sintonia da TV Goitacá. Valeu demais pelo convite, satisfação enorme estar aqui contigo hoje, para sua audiência também, um prazer muito grande. E vamos bater esse papo bom aí que eu tenho certeza que vai ser bom pra gente e bom pro público também. Um prazer estar recebendo você aqui pra gente tirar dúvidas, esclarecer também algumas dúvidas também, tanto da população quanto dos nossos telespectadores e interespectadores também, que acompanham a gente aqui não só pelo canal, né, que a gente está sendo transmitido por vários canais parceiros da gente, e também pela internet. Seja muito bem-vindo aqui. Tá preparado? Com certeza, sempre. A pergunta que muitas pessoas te fazem e que eu também não poderia deixar de te fazer aqui. O que te levou a escolher o direito penal? Que advogados têm em várias áreas, né? Mas a área penal é mais desafiadora. É o mais desafiadora. E o que te levou, doutor, a seguir a essa área? Bom, na ocasião, eu tinha escolhido quando eu fui fazer a minha prova para a ordem. Eu não queria ser advogado criminalista durante a faculdade, não. Eu não tinha essa pretensão. Eu gostava muito do direito de família, eu tinha uma afinidade um pouco maior com o direito civil até. Uhum. Só que depois de um período, conforme as coisas foram acontecendo, e especialmente na época do exame de ordem, eu escolhi a segunda fase para fazer, a peça prática processual, porque o exame de ordem são 2 fases. Na segunda fase eu escolhi o direito criminal para fazer. E eu acabei tendo que estudar muito direito penal e acabei me apaixonando por aquela teoria, a aplicação disso na vida prática, a desenvoltura que tem que ter e tudo que você precisa fazer. A prova foi essencial para isso. Então, a partir desse momento, eu acabei me apaixonando pelo direito criminal. Fato foi que no começo, bem mais no comecinho da minha carreira, eu até fazia direito de família, fazia algumas ações de direito de consumidor, mas sempre fui basilado praticamente pelo direito criminal. Então isso foi que acabou me fazendo ser mordido pelo bichinho do direito criminal, foi essa fase do exame de ordem, logo que acabou a faculdade assim. Chegou assim e falou assim, não, esse... É isso aqui que eu quero fazer, e eu me apaixonei mesmo. Então, foi o direito criminal que me escolheu, não fui eu que escolhi o direito criminal. Eu diria que foi mais isso até, eu fui escolhido. Tem uma diferença da parte criminal para as outras áreas também que a advocacia abrange? Eu diria que é um pouco mais peculiar pela relação que você tem com as pessoas. Uhum. A advocacia por si só é desafiadora porque você tem que lidar com gente. Certo. Seja na área que for. Uhum. Mas o grande barato, a grande coisa do direito criminal é que a gente está lidando com, basicamente, um dos bens mais valiosos que a pessoa tem, que é a liberdade dela. Que não é fácil também, né? Então, assim, algumas pessoas dizem que a vida é mais importante do que a liberdade, são os 2 bens mais preciosos, a vida e a liberdade. Então, quando a gente está lidando com a liberdade de alguém, é de uma importância, de uma situação ímpar que você está ali e tem que dar aquela atenção e ter aquela dedicação. Mas é especial por isso em relação às outras áreas que eu respeito muito. Inclusive eu tenho colegas brilhantes em outras áreas que trabalham em parceria comigo, mas eu certamente reputo a minha área, puxando sardinha para o meu lado, mas eu reputo a minha área como a mais desafiadora dela. Né? E as pessoas perguntam também, aqui a gente recebe várias perguntas, né? E a gente transmite aqui para você que está nos acompanhando em casa, para você que está chegando agora aqui na TV Goitacá. Estamos recebendo aqui o Dr. Ralph Lemos, olha, especialista em criminalista aqui na área da advocacia de Campos Goitacás e também na região. Daqui a pouco eu vou perguntar também se o senhor só atua aqui, que eu te acompanho pelas redes sociais e às vezes eu falo, o doutor está no Rio, o doutor tá agindo. E como é que é, doutor, o dia a dia de um advogado criminalista?
Como é que é para quem está começando até a estudar, quem pretende agir nessa carreira e também para quem só imagina que o senhor fica ali na porta do fórum, né? Como é que é esse dia a dia? Eu até tive a oportunidade recentemente de até dar uma palestra na faculdade onde eu me formei. Eu até tive a oportunidade de falar sobre isso com o pessoal. E é uma das coisas que mais me fascina na advocacia, especialmente na advocacia criminal. Não existe rotina. Não existe uma rotina fixa. Sempre vai ter alguma coisa que vai acontecer num momento completamente inesperado. Seja de manhã cedo, logo quando a gente acorda, a gente recebe uma ligação de um familiar, de uma pessoa que foi presa. Seja de madrugada, quando a gente está dormindo, o telefone toca e a gente vai para a delegacia trabalhar. Seja em regiões, em estados diferentes, que a gente está num dia, imagina a gente está numa terça-feira e a gente tem até planos para o dia seguinte, fazer despachos diretos com o magistrado, fazer petições no dia seguinte. Imagina você, às 7h30 da noite, receber uma ligação dizendo que você precisa ir para o estado do Espírito Santo, para Cachoeiro de Itapemirim, de manhã no dia seguinte. Quer dizer, a gente tem que readequar toda a agenda, dar prioridade ao cliente que precisa da prioridade. Claro, sempre tratar todos os clientes de maneira isonômica, ou seja, de maneira igual, dando atenção a todos, dando respeito, dando carinho a todos, entendendo a situação de todos. Mas a falta da rotina e o inesperado acaba reinando nessa situação. Então, se eu te disser o que um advogado faz todo dia, como que é o dia a dia de um advogado criminalista, eu vou passar o dia inteiro aqui, porque eu vou te dar centenas de hipóteses diferentes, porque é toda hora alguma coisa acontecendo. Vou fazer duas colocações em uma só. Advogado tem vida, né? O advogado criminalista tem vida. E a outra é, nenhum caso é igual ao outro, né, doutor? Nenhum caso é igual ao outro, absolutamente nenhum. Mesmo que a gente esteja falando sobre situações que sejam da mesma capitulação de crime, por exemplo, 2 furtos, 2 pessoas cometeram furto. É furto e é furto também. Só que a dinâmica do fato sempre é diferente. Então, a gente sempre tem que dar uma atenção especial para cada caso, observando cada uma das circunstâncias. E também sobre a questão de ter vida. Depende. Depende. Porque o que é esse depende? Vai haver situações que a gente vai conseguir tirar uma folga. Vai haver situações que a gente vai passar 15, 20, 25 dias trabalhando direto, porque sempre vai ter alguma demanda. Então, não é necessariamente absoluto. Tem folga, não tem folga, tem vida, não tem vida, vai depender do trabalho. Eu, pelo menos, trato o meu trabalho como um sacerdócio, então eu me entrego ao meu trabalho. O senhor é casado, né? Casado. Às vezes o senhor tem uma programação, às vezes, de viajar com a família, como, né, um mérito mortal, né? Mas às vezes o trabalho exige essa mudança, esse planejamento? Exige, a gente tem que se modular o tempo todo, a gente tem que se dedicar. Graças a Deus a minha esposa é uma pessoa muito compreensiva em relação a isso. Até me apoia muito no meu trabalho, mas é um trabalho que exige que você estude muito, então você tem que separar um tempo para isso, você tem que separar um tempo para fazer as petições, para poder deixar tudo em ordem, para não perder prazo nenhum, isso é importantíssimo. Todo advogado deve saber disso, evidentemente, mas dá para fazer, dá para balevar. Então podemos dizer que o advogado tem vida também. Tem vida, ela é um pouco mais limitada, mas tem. Tá ali na base ali, podemos se dizer. Já defendeu algum caso que te marcou profundamente? Como a gente aqui no início do programa, para quem está nos acompanhando, né? A gente falou, olha, doutor é especialista nessa área e Robson, cuidar de vida, pensar em vida e também defender também da parte exige um pouco mais também nessa área que eu estou, né, que é a parte do criminalista, da parte ali. Já teve algum caso que na sua trajetória que te marcou profundamente? Porque ultimamente tem acontecido alguns casos, né, que a mídia nos mostra aí, e até aqui mesmo, para você que está nos acompanhando, a TV Goitacá é de Campos Goytacazes, e teve alguns casos aqui, né, por exemplo, do subsíndico e, né, do até mesmo um colega de trabalho, né, que veio acontecendo aí nessa parte aí, não precisa ser mediante a esse, mas teve algum caso, não sendo esse, que fala, Robson? Sempre, como a gente até acabou de falar, cada caso tem a sua peculiaridade.
Cada um deles merece ser tratado de forma especial, porque tem os seus detalhes. Mas os que mais costumam me tocar são aqueles em que as mães de alguns internos vêm me procurar. Inclusive, em muitos desses trabalhos eu trabalho pelas mães. É claro que eu estou fazendo a defesa do meu cliente, eu estou fazendo a defesa da pessoa de direito. Uhum. É isso que a gente tem que pensar como um advogado sendo profissional. Mas é evidente que é ser humano, né? A gente acaba entrando na situação de cabeça e muitas mães me procuram, irmãs, filhas, e são pessoas que sofrem muito com ou uma pessoa que está presa, ou uma pessoa que está prestes a ser presa, ou respondendo um processo, ou sofrendo por aquilo. E em uma dessas oportunidades, foi uma coisa que me marcou um pouco mais, foi uma mãe que furtou leite pro filho no mercado. Na ocasião, foi um leite de R$400. Uma lata de leite custava mais ou menos uns 100 e poucos reais. Uhum. Ela furtou 4 latas. Então, eu tive a oportunidade de trabalhar e de soltar ela. Mas é duro você ver aquilo e a sociedade tem tanta injustiça, e quando vem um caso assim, a gente tem que lidar com isso de maneira profissional. É marcante sempre, porque é uma mulher tentando salvar a vida do filho. Não tem nada a ver com uma pessoa que pratica crime porque gosta de praticar. Mas aí eu vou te perguntar, todo réu merece defesa? Todo réu merece defesa. É? Isso é constitucional. Uhum. Isso é um princípio fundamental da Constituição. Toda pessoa ela merece defesa e ela não é considerada culpada por nada até que tenha uma sentença penal condenatória transitada em julgado. O que isso quer dizer? Se não tiver um processo encerrado determinando que aquela pessoa foi culpada através do crivo da ampla defesa, do contraditório, de uma audiência, de uma oitiva de testemunhas, de uma defesa, essa pessoa não pode ser considerada culpada, independentemente do que ela tenha feito. O nosso regimento constitucional ele fala sobre essa questão de a pessoa tem direito à defesa, independentemente do que ela fizer. Tem algum mito? Essa pergunta também que é muito bacana. Qual é o maior mito, né, sobre a advocacia criminal, doutor? Tem algum mito? Eu diria que o mito seria de que o advogado ele faz milagres. É o que eu sempre digo para todos os meus clientes. Uhum. Se o advogado ele te promete que ele vai te soltar, ele está mentindo para você, ele está querendo pegar o seu dinheiro. Então não existe o Harvey Specter do Suits, por exemplo, é uma série americana, onde o advogado ganha praticamente tudo. Então, um advogado ele pode ser brilhante, ele pode estudar muito, ele pode ter uma taxa excelente de absolvições, mas o advogado ele é um ator processual, ele é uma parte indispensável à administração da justiça, mas ele é uma parte que está levando os caminhos, ele não é determinante. Então, por favor, se for o caso de algum advogado que prometa mundos e fundos, provavelmente ele está mentindo para você e está querendo te vender ilusão e susto, o que eu não faço porque não é da minha ética. Cada profissional é cada profissional. Certíssimo. Estamos aqui recebendo em nosso programa Sintonia, na TV Goitacá, hoje um especialista na área de criminalista, advocacia, Dr. Ralph Lemos. Olha, não sai daí não, é rapidinho, a gente vai dar uma pequena pausa aqui, é um tempo para você beber uma água e já voltar a acompanhar o nosso programa, o seu programa Sintonia, na TV Goitacá. Bug do Jack, um passeio de bug por lugares paradisíacos em Arraial do Cabo. Vamos conhecer Arraial de um jeito diferente. E aí, com emoção ou sem emoção? Esse é o Celso, ele nos levou para conhecer um pouco mais dessa cidade linda. Ele foi nos buscar onde estávamos hospedadas, aí começou a aventura. Música no último volume, do jeitinho que a gente gosta, uma praia mais linda que a outra, paisagens que nem pareciam reais e uma imersão total na natureza. Foram 2 horas de passeios que com certeza valeram a pena. Todo o cuidado no atendimento deixou nossa experiência ainda mais especial.
E para finalizar, um pôr do sol de tirar o fôlego. Sério, você tem que fazer esse passeio. Entre em contato pelo WhatsApp e aproveite! Números impressionam, mas os nossos impressionam ainda mais. Na saúde, investimos em infraestrutura e atendimento de qualidade. No social, seguimos fazendo o que mais gostamos, cuidar de pessoas. É comida na mesa de quem mais precisa. Realizamos obras que levaram mais qualidade de vida para milhares de pessoas. Educação para garantir o futuro das nossas crianças. Mais oportunidades, dando estabilidade financeira para a população. Esses números são muito impressionantes mesmo, né? Mas o que nos motiva de verdade é trabalhar para transformar a sua vida. Prefeitura de Campos, você sonha, a gente faz. Sintonize a TV Goitacá em Arraial do Cabo pelo canal 2201 na Pontal Net TV e acompanhe nossa programação cheia de informação, entretenimento e muito mais. TV Goitacá, com você em todo lugar. Ah, falei rapidinho, olha, aí é dica bacana pra você que foi ali beber uma água. Se não foi, agora não vai mais não, segura aí, porque hoje o nosso bate-papo aqui na TV Goitacá é com o nosso querido amigo, advogado criminalista, Dr. Ralph Lemos. Doutor, a gente estava abordando um assunto aqui também referente aos assuntos que saem muito na mídia, porque hoje a internet está em cada 10, 9 mãos ali, na verdade, da população ali, tem um celular, tem um famoso Roku para acompanhar também ali, as plataformas de tal leva essas notícias e os sites também, que vai interagindo com as pessoas ali. Como você lida com a pressão dos casos midiáticos também, que repercute? Por exemplo, aqui em Campos teve aqui também um caso do morador que alvejou disparos com uma arma de fogo no subsíndico. E também tão recente também um caso de um advogado aqui de Campos que não sei se um distúrbio mental ou o que eu possa dizer, que eu não tenho esse laudo e nem esse conhecimento, fez que ele tirasse a sua própria vida, depois de um desconforto, às vezes também ali com uma colega de trabalho ali. E a mídia acaba bombando essas informações. Como é que você analisa, como é que você vê esses casos referentes também, casos midiáticos também? São situações que, no geral, tem que se tomar muito cuidado. É o tipo de coisa que acaba explodindo e a informação ela tem que ser verificada para ver se está tudo certo. Nesse caso, essas duas situações que você passou são bem delicadas, São duas situações muito pesadas até de lidar, mas olhando pelo viés do advogado criminalista que está atuando ali, isso é estilo de cada um. Mas eu acredito que o mais prudente, o mais competente é o advogado que trabalha com técnica e trabalha no processo. Claro que vai haver momentos que a mídia ela pode ajudar. O advogado pode usar de maneira inteligente para ajudar o cliente, mas isso eu diria que é a exceção. A regra a gente tem que levar em consideração, pelo menos é o que eu faço, de falar pouco e de trabalhar mais. Então, não sei se você já ouviu um ditado popular, mas é um ditado que eu acho que tem validade. Quem fala demais, conversa com o cavalo. Tá bom dia, cavalo? Tá bom dia, cavalo. Eu sou dessa época também. Evita fazer isso porque é problema. Então, como advogado, eu prefiro ser mais técnico e menos midiático.
nesse tipo de atuação, eu acredito que é melhor tanto para o cliente quanto para mim, expõe menos. Cautela e canjinha de galinha. Nunca faz mal a ninguém. Concorda? Com certeza. Então a sabedoria ali, né, já vem também essa parte de tudo na sua medida. Com na certeza, verdade? com certeza, tem que ter cuidado. E um caso que eu acho que a mídia deveria até, né? Deixa eu ver aqui, a mídia deveria colocar, é uma mídia recente para bombar, referente à mudança de lei, que eu gosto muito de estudar também, e dar uma leitura referente à mudança, Robson, como assim? Da lei referente à adulteração de veículos, que está hoje em dia prendendo também muitos pais de família, pessoas do bem, porque não tem essa informação. Então essa parte... Doutor, por gentileza, gostaria que o senhor pudesse explicar até para quem está nos acompanhando na TV Goitacá e para quem não está sabendo. Às vezes uma pessoa compra um carro e está sendo aí direcionado ao DP, a famosa Delegacia de Polícia, e não sabe por quê. O senhor poderia dar essa... eu posso dizer que é uma utilidade pública, doutor? Com certeza. Com certeza, porque infelizmente tem muita gente que nunca pisou numa delegacia, nem como vítima, nem como testemunha, que acaba parando lá como acusado. E a mídia não está mostrando isso aí. Exatamente. Então, modificação legislativa, atualizações legislativas ocorrem o tempo inteiro, porque a nossa lei é dinâmica, ela tem essa capacidade de mudança, mas algumas acabam atingindo mais o núcleo social e, de uma maneira geral, mais as pessoas. Nós temos uma grande quantidade, por exemplo, de motoboys que trabalham não só nos pequenos, mas também nos grandes centros metropolitanos. É um serviço de Uber, é um serviço de entrega, e isso está muito intenso nos últimos anos, tem crescido muito, especialmente com a situação da pandemia. As pessoas acabaram trazendo isso da pandemia, essa questão de ficar em casa e esperar chegar. Acabou se tornando uma mania. Só que ocorreu uma modificação legislativa no final de 2023, que ainda tem muita gente que acaba caindo. Mesmo que tenha um certo tempo, isso ainda continua fazendo algumas presas. Por exemplo, vamos supor que um familiar seu, inclusive até falar para o público, é muito importante prestar atenção nisso. Vamos supor que um familiar seu compra uma motocicleta ou compra um veículo e não sabe a procedência desse veículo nem dessa motocicleta, e pega para trabalhar, porque é uma pessoa honesta que nunca pisou numa delegacia, precisa de uma fonte de renda e está ali trabalhando. E aí, Robertson, essa pessoa sofre uma abordagem policial na rua, abordagem padrão, de rotina, porque esse é o dever dos policiais. Certo. A gente não pode condenar o policial. O policial está ali fazendo o trabalho dele. E ele vai ver alguma coisa, ele vai querer parar, ou porque a placa está levantada, ou porque ele está vendo que o pneu da moto não está muito adequado, ele vai perguntar para essa pessoa se ela tem habilitação e ver a condição do veículo. Certo. E ocorre que em muitas situações, esses policiais acabam encontrando sinais identificadores desses veículos suprimidos ou alterados. O que isso quer dizer? Uma placa levantada, um número de chassi que foi trocado. Tipo aqueles 6 que viram 8? Exatamente. Esse detalhe tão pequeno está levando as pessoas para a delegacia. Certo. E não está permitindo que elas saiam de lá mais. Mas isso já, se tivesse alguma alteração, já era direcionado à delegacia, Exatamente. né? Antigamente, o procedimento ele continua sendo o mesmo. A alteração legislativa, ela não ocorreu em relação ao tipo penal, ao delito que a pessoa comete. No caso, sempre foi e sempre vai continuar sendo, teve uma pequena mudança no tipo penal, mas que não teve uma mudança prática. Conduzir veículo automotor com sinais e características adulteradas ou suprimidas, falando grosseiramente, tá? Antigamente, qual que era a diferença disso? A pena era menor. A pena combinada ao delito, que a gente chama de preceito secundário, era menor e possibilitava que o delegado de polícia na delegacia arbitrasse o que a gente chama de fiança. Sim. A fiança é uma garantia que o Estado tem. A gente devolve a fiança no final do processo. O Estado te devolve a fiança. Então se eu paguei uma fiança... Se você for absolvido no final do processo, você recupera a fiança. Certo. A fiança é uma forma de garantia. Então não fica pro Estado. Não fica pro Estado. Não. É até uma coisa interessante que as pessoas é bom saber. O delegado, ele
autuava a pessoa, abria uma investigação policial e dava a opção da pessoa pagar uma fiança para ela sair da delegacia. Uhum. E no final do processo, dependendo do que fosse resolvido, a fiança era devolvida ou ficava retida com o Estado para pagar a multa, no caso. Essa alteração legislativa, ela aumentou a pena. Não é mais uma pena que possibilitava o delegado arbitrar a fiança. Agora é somente a autoridade judicial que pode arbitrar a fiança, ou seja, só um juiz. Então a pessoa tem que ficar na delegacia, passa a noite na delegacia, e no dia seguinte, até 24 horas, que é o que a lei manda, ela é submetida à audiência de custódia, onde o juiz vai tomar a decisão dele. Ela não vai direcionada ao presídio, né? No nosso caso, a nossa audiência de custódia ocorre no presídio. Já está dentro do presídio ali? Dentro do presídio, numa ala separada, certo, aguardando a audiência de custódia. Certo. A pessoa é submetida à audiência de custódia e lá vai ser resolvido se o juiz vai arbitrar uma fiança, se ele vai manter a pessoa presa. Vamos supor que a pessoa fez isso 2, 3 vezes. Aí a gente já não está falando mais de uma pessoa que estava desavisada. A justiça entende que ela está reiterando o delito. Certo. Agora, se a gente de uma pessoa que comprou um veículo por acaso, sem saber, e foi presa por isso, a gente tem ótimas possibilidades de tirar essa pessoa da cadeia para que ela responda solta, ou mediante um pagamento de fiança ao juiz, que no caso o juiz vai determinar, né, ao Estado, ou com cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão. O que isso quer dizer? A pessoa vai no fórum assinar todo mês para comprovar que ela está na comarca e vai responder o processo. Então, é uma situação que tem colocado muito trabalhador preso por falta de aviso. Porque as pessoas compram um veículo, não tem a responsabilidade de fazer uma perícia, de olhar o veículo direito para ver se bate tudo, para ver se está tudo correto, e acaba a pessoa indo presa com o uniforme do trabalho. Já me ocorreu isso, eu já defendi uma pessoa que foi com o uniforme do serviço preso porque estava numa moto irregular sem saber. Então, para todo mundo, vai comprar um carro, vai comprar uma moto para trabalhar, seja porque for, presta atenção, olha direito, tenta fazer uma perícia, é importantíssimo. Eu prefiro a apurrinhação de fazer uma perícia do que de ir preso. É a minha recomendação. É verdade. E às vezes não é aquela assim, vou comprar, só estou com uma motinha para fazer uma entrega que eu sou trabalhador. Muitos alegam isso, eu sou trabalhador, eu sou trabalhador. Não, muita gente é trabalhador, né? E a lei é para todos, né, doutor? Exatamente. A lei é para todos. Então, para você que está aí, olha, eu perdi meu emprego, aquele emprego, eu vou comprar uma moto que eu vou fazer uma entrega, ou que eu vou fazer por um aplicativo. Gente, hoje estamos recebendo aqui no nosso programa aqui o Dr. Ralph Lemos, que atende vários casos, tá? Ele é especialista na área de criminalista e está trazendo essa informação para você. Então, se você vai comprar o carro, mas ele é meu amigo, você não sabe de quem que ele comprou aquele carro para chegar até você. É bom você fazer o quê? Uma perícia. Mas eu vou gastar um pouco mais. O doutor deixou bem claro aqui, é melhor você investir na sua paz de espírito do que você perder a sua liberdade. E hoje não é o delegado que estipula mais a fiança. Agora você é direcionado para o presídio através de uma audiência de custódia, vai ser avaliado aquela circunstância. Tá aí, se conselho fosse bom, a gente vendia, não dava. Tá bom? Né, doutor? Com certeza. Só mais um detalhe também em relação a isso. Pode. Não só a questão da adulteração do veículo. Existe a possibilidade também desse veículo ser fruto de roubo ou furto. Então você pode responder também por receptação. Então cuidado, porque você pode estar usando um carro que foi utilizado para roubar ou para furtar alguém. Então é mais grave ainda. Então presta atenção. Tá vendo? Tá aí essa dica bacana para você. Olha, não sai daí não. A gente vai dar uma breve paradinha para um break, mas a gente já volta com mais bate-papo com o nosso querido amigo, advogado da área criminalista, Dr. Ralph Lemos. Tá certo? Opa, vem comigo! Sabe onde é que eu estou agora? Aqui no Deck Paradise, em Arraial do Cabo, na Praia Grande, onde nós temos a melhor comida, o melhor preço, o melhor atendimento. Tudo isso para você e família todos os dias. Deck Paradise na Praia Grande, Arraial do Cabo. Esperamos por você. Vem comigo! Números impressionam.
mas os nossos impressionam ainda mais. Na saúde, investimos em infraestrutura e atendimento de qualidade. No social, seguimos fazendo o que mais gostamos, cuidar de pessoas. É comida na mesa de quem mais precisa. Realizamos obras que levaram mais qualidade de vida para milhares de pessoas. Educação para garantir o futuro das nossas crianças. Mais oportunidades, dando estabilidade financeira para a população. Esses números são muito impressionantes mesmo, né? Mas o que nos motiva de verdade é trabalhar para transformar a sua vida. Prefeitura de Campos, você sonha, a gente faz. Sintonize a TV Goitacá em Arraial do Cabo pelo canal 2201 na Pontal Net TV e acompanhe nossa programação cheia de informação, entretenimento e muito mais. TV Goitacá, com você em todo lugar. E para que você possa conhecer um pouco mais da nossa culinária em Arraial do Cabo, hoje na prainha você encontra aqui, ó, restaurante e petiscaria Carioca, Pio e Fátima, com grande qualidade no atendimento, no preço e, claro, na comida. Venha conhecer comigo um pouco mais aqui, porque quando você vier em Arraial do Cabo, você não pode deixar de conhecer esse restaurante. Você vai ser bem atendido aqui no restaurante Petiscaria Carioca, Pio e Fátima, onde você tem comida para sua família, para você, com a melhor qualidade. Os profissionais ali você vê, você assiste fazerem a sua comida, a sua alimentação. Tá vendo? Então venha para Arraial do Cabo, nosso Caribe brasileiro, e conheça a nossa culinária. Eu tenho certeza que você vai sair daqui super feliz. E o nosso amigo Euro, o proprietário, com toda a sua equipe, sempre aqui com aquele sorriso, carinho e atenção que você merece. Venha com a gente para Arraial do Cabo e conheça restaurante e petiscaria Carioca, Pio e Fátima. Esperamos por você, tá bom? Venha com a gente! Bug do Jack, um passeio de bug por lugares paradisíacos em Arraial do Cabo. Vamos conhecer Arraial de um jeito diferente. E aí, com emoção ou sem emoção? Esse é o Celso, ele nos levou para conhecer um pouco mais dessa cidade linda. Ele foi nos buscar onde estávamos hospedados, aí começou a aventura. Música no último volume, do jeitinho que a gente gosta, uma praia mais linda que a outra, paisagens que nem pareciam reais e uma imersão total na natureza. Foram 2 horas de passeios que com certeza valeram a pena. Todo o cuidado no atendimento deixou nossa experiência ainda mais especial. E para finalizar, um pôr do sol de tirar o fôlego. Sério, você tem que fazer esse passeio. Entre em contato pelo WhatsApp e aproveite! Viu? Ah, é rapidinho, hein? Olha, para você que está acompanhando a gente de Cabo Frio, ou na Mar, Arraial do Cabo, Rio das Ostras, vai aqui o nosso abraço, hein? E olha, aqui embaixo, ó, a produção, você vai dar um jeitinho de colocar as nossas parcerias que transmite, a nossa programação aqui da TV Goitacá. E você sabia que se você tem o Roku, o que é o Roku? É um aplicativo que já vem nessas TVs novas, essas Smart TV, você pode colocar ali, ó, pega o seu controle remoto, coloca ali TV Goitacá com o i, você vai acompanhar toda a programação, filmes, documentário, tem também vídeos, clipes também e lógico, a nossa programação e o programa aqui, Sintonia, cada semana com um convidado diferente, batendo um papo aqui com a gente. Doutor, hoje é você que está aqui de frente com a gente aqui no programa Sintonia, batendo um papo, tirando as dúvidas também, esclarecendo também algumas questões aqui aos nossos queridos interespectadores e telespectadores também. E eu vou fazer uma pergunta que todo mundo acha que gostaria de saber. Você já recusou algum caso?
E por que, doutor, esse caso recusou? Porque criminalista, tem hora que você fala, esse aí... Coisa que é pesada, tem coisa que é pesada pra caramba, mas eu nunca recusei. Não. E por que, doutor? Porque quando a gente se sujeita a ser advogado criminalista, a gente tem que entender que a gente está defendendo um sujeito de direitos e não o ato. Eu estou defendendo uma pessoa que tem direito, assim como, mesmo que ela tenha feito uma atrocidade, mesmo direito que você tem, mesmo direito que eu tenho, mesmo direito que a minha família tem, mesmo que tenha sido algo reprovável. Sempre lembrando, eu não determino a inocência de ninguém. Pelos caminhos legais, eu faço o possível para essa pessoa ter um julgamento justo. Então não vai ser sempre que eu vou procurar absolver o cliente. Vai haver situações que eu vou procurar atenuar a pena dele e tentar fazer com que aquilo seja justo. Se for uma pessoa que tenha cometido alguma coisa horrível, se for primário, vai ter uma atenuante. Entendeu? Se tiver cometido aquele crime sob uma circunstância que tenha feito tomar uma atitude sob violenta emoção, vai ter uma atenuante. Então isso tudo tem que ser visto e é o advogado criminalista que promove isso. O que é atenuante para quem está nos acompanhando? É uma diminuição na pena por alguma causa específica no delito. Seja uma primariedade ou uma situação específica do delito, existe a possibilidade de você diminuir a pena. Ao invés de você absolver, que é tirar, conseguir extinguir aquela possibilidade de aplicação de pena, você consegue diminuir o tamanho do problema. Como naquele caso que o senhor mencionou aqui, aquela mãe que agiu pela emoção do calor do filho de levar o leite? Nesse caso, existe uma tese defensiva para tentar absolvê-la. Entendeu? Que é justamente o princípio da insignificância e o furto famélico. Foi algo para tentar salvar a vida de alguém, foi um valor que não foi tão expressivo, assim, absurdamente expressivo. Então a gente pode tentar trabalhar até com absolvição, nesse caso. Mas alguns vão precisar de um pouco mais de cuidado para tentar diminuir a pena e não somente absolver. Mas não é para chegar no supermercado aí achando que vocês vão pegar aí as Lógico coisas que não. aí e vai chegar, liga lá pro doutor lá que ele vai me salvar. Não, é casos e casos, Exatamente, né, doutor? exatamente Não o pessoal que está assistindo a gente ali vai querer ir lá e pegar meio quilo de charchicha e vai chegar. Não vai não, que vocês, olha, vai se lanhar, como diz na roça lá onde eu moro lá. E qual é a diferença entre a inocência e a absolvição, doutor? Tem essa diferença? Elas são uma coisa só que andam separadas. Eu diria que a absolvição é a formalização da inocência. Quando você consegue comprovar a absolvição, você tem a formalização de que a pessoa é inocente. Então a pessoa ela é inocente antes, durante e depois do processo, se ela não cometeu crime nenhum. Mas formalmente durante o processo ela passa a ser acusada, depois vira ré, e aí depois ela é absolvida e se torna inocente formalmente. Então para você que não sabia, tá aí, ó. Depois eu vou pedir para a produção fazer esse corte aí, para você entender qual é a diferença da inocência e também a absolvição. O pessoal tem o hábito de dizer aqui no Brasil aqui que a justiça é lenta. Que a justiça fala, que justiça lenta, hein? E a justiça, doutor, a justiça ao seu modo de ver, é lenta? A justiça é lenta não só por causa dela, não só por causa dos servidores, não só por causa dos juízes, não só por causa... Eu acho que existe, claro, um pequeno fator em relação a isso, mas dá a César o que é de César. A gente tem que saber e tem que falar a verdade que existe um excesso de demandas no judiciário, muito grande. Então, são poucos servidores abarrotados, assoberbados de trabalho em função de um excesso de ações. São muitas ações, muitas mesmo. E até pouco tempo atrás, a média de duração das ações aqui no Brasil era de 9 anos. Então você vai entrar com uma ação hoje, a média de duração pode durar 2, pode durar 20. Então, claro que tem um dedo não só dos operadores do direito, que são os serventuários, os advogados, mas também tem um dedo da legislação, que tem um procedimento que tem que ser seguido, devido ao processo legal, e também do excesso de demandas que a justiça tem. Muito processo. A criminalidade no Brasil, ao seu modo de ver, aumentou?
Aumentou. Aumentou. Na minha concepção, houve um aumento de crimes violentos. Eu acho que é isso que a gente tem que parar para prestar atenção, né? Crimes violentos e dolosos. Houve, de fato. Tá? Pelo meu modo de vista, acredito que eu não posso dar um dado estatístico se eu não sei ele. Mas, pela minha experiência, eu acredito que eu vi, sim, um crescimento bastante exponencial da criminalidade, sim. O que o senhor acha que atribui isso, essa criminalidade, esse aumento? Decisões de cortes superiores, decisões judiciais, escolhas da população em relação aos seus políticos, porque, no final das contas, tudo é política, Robson. O legislador que a gente escolhe, o deputado que a gente escolhe, ele vai determinar qual vai ser a lei que vai regir o país. Se a lei é mais branda e ela mostra que a pessoa pode fazer porque ela não vai ser presa, é responsabilidade do legislador. Se a lei ela é mais dura, é responsabilidade do legislador. Então, quem a gente coloca lá pelo voto, que é uma responsabilidade que eu acredito que o brasileiro ainda não tenha, mas também a democracia é o melhor regime de todos, não dá para dizer um melhor nem um pior. Winston Churchill já falava isso. Me diga um pior do que a democracia, mas também me diga um melhor, você não vai conseguir me dizer. Então, a gente tem a possibilidade de escolher, mas a gente não tem ainda essa responsabilidade, essa maturidade. Isso é uma opinião pessoal. Sim. Tá? Sim. Mas é de cada um. Não, sim, claro. E é bacana também vocês pôr aqui a sua visão, a sua colocação. E até que eu brinquei no início do programa, falei, advogado tem vida? Então isso também prova que você tem vida e vive também neste país maravilhoso chamado Brasil. Todo mundo vê os filmes, né? Vê séries também, e a gente assiste aquele tribunal, o tribunal de júri, aqueles homens que vêm, como é que chama? Não é capa preta, eu uma falta de conhecimento, capa preta, como é que chama aquele aparato, posso dizer assim, doutor? Para os juízes se chama toga, para os advogados se chama beca. Beca, né? E para conseguir uma daquela, não é qualquer um não, né, doutor? Não. O procedimento, no caso de vestimentas, é um procedimento mais formalizado. Para momentos onde você vai fazer uma sustentação perante um tribunal, para momentos onde você vai fazer defesas diante do júri popular, você prefere se utilizar esse tipo de roupa por procedimento e por respeito também à instituição. Como é que funciona um tribunal do júri, doutor? Assim, a gente não pode atribuir séries, filmes e algumas coisas que a gente vê na televisão ao procedimento de júri. São coisas diferentes, bem diferentes. O sistema americano, por exemplo, ele funciona de outro jeito. Então, o júri popular aqui no Brasil, ele tem uma previsão constitucional que é para os crimes dolosos contra a vida. Toda vez que houver um crime doloso, ou seja, que há a intenção de matar, no caso, contra a vida de alguém, essa pessoa é submetida a ser julgada pelos seus pares. Seus pares são a sociedade. 7 pessoas do povo, que não têm formação normalmente em direito, elas são colocadas à disposição da justiça e da sociedade para fazer um julgamento do seu par, de alguém igual a você. E isso leva a trazer um sentido mais social e um sentido mais justo para a instituição do júri popular. Grosso modo seria isso. Para explicar mais detalhadamente sobre o júri popular, que é uma instituição que está na nossa Constituição já desde a sua fundação, eu teria que precisar um pouquinho de mais de tempo para falar. Não, o senhor é sempre bem-vindo aqui no programa e, claro, trazer essas informações é importante não só para mim, que estou aqui, né, mediando esse programa bacana, que é o nome já diz, Sintonia, e também para quem nos assiste também. É importante e é uma grande oportunidade estar batendo um papo aqui com um profissional da área, que também não é uma área fácil e que requer também uma tremenda responsabilidade. Por isso, hoje no nosso programa Sintonia, nós estamos batendo um papo aqui com o nosso querido amigo, advogado, criminalista, Dr. Ralph Lemos. E essas pessoas que lá vão fazer essa parte, assim, como é que elas são analisadas e escolhidas? A pessoa está passando na porta do fórum, ei, chega aí, entra aqui você falar. Como é que funciona para quem não conhece? Ocorre mediante convocação, uma parte, um certo número é chamado, e esse número ele é sorteado e chamado
pelo juiz. O juiz preside, né? O juiz da vara criminal do júri, ele preside a sessão. Então ele faz o chamado da pessoa, a defesa e a acusação tem o direito de dispensar de forma injustificada, ou seja, sem dar o motivo, 3 pessoas, cada um. Então essa pessoa vai sendo chamada e você pode dispensar como defesa, a acusação pode dispensar, mas ocorre normalmente por convocação e é obrigado a ir. Quais são os principais, né? Quais são os principais desafios éticos da profissão também? Isso é bacana, porque nessa situação tem que ter aquela ética, né? Porque às vezes vem a emoção ou a razão ali, porque tem casos ali que mesmo você, né, sabendo que você tem a sua profissão a exercer, que às vezes também tem, por mim, que deixa alguns casos à flor da pele também. Não, com certeza. Primeiro de tudo é que a gente tem que ter um conselho muito interessante, o Dr. Zanoni Júnior, que foi um advogado que eu tive a satisfação de ir para São Paulo fazer um curso, uma imersão mesmo, porque a gente, como advogado criminalista, a gente tem que estudar o tempo inteiro e profissionalizar e aprofundar o tempo inteiro. Eu tive a oportunidade de ter aula com um advogado de Minas Gerais, que ele é brilhante, ele falou uma coisa que eu nunca mais esqueci. A pior coisa que um advogado pode fazer é dar conselho para o seu cliente, conselhos íntimos, conselhos de foro que ele não pode resolver. Em relação ao cliente, seja profissional. O ideal é que se seja profissional, é que seja técnico, sempre. E especialmente não se aproveitar da boa fé de ninguém. É uma questão, para mim, primorosa, e eu acredito que é o que me sustenta até hoje na advocacia, além da minha capacidade técnica, que depende de muito estudo, mas é necessário ter ética com o cliente no sentido de não vender ilusão para ele nunca, de não vender susto para ele nunca, porque a gente não pode se aproveitar dessa situação. É uma situação delicada, que a família precisa de você, e você não pode se aproveitar disso. Tem que ser sempre ético e falar a verdade. Então, o que o bom criminalista precisa ter? Ética? Ética, estudo, dedicação. Não pode ser preguiçoso, tem que ter coragem. O advogado criminalista bom, excelente, ele precisa disso. Estudar o tempo inteiro, ter capacidade de fazer o possível dentro da lei para ajudar o cliente dele. Top, top, top. Olha, gente, estamos chegando ao final de um programa familiar, um programa inteligente, com pessoas inteligentes. Hoje o nosso convidado aqui na TV Goitacá é o nosso querido amigo, Dr. Ralph Lemos, criminalista que atua não só aqui em Campos do Goitacás, né, doutor? Atua em outras áreas também? O estado do Rio de Janeiro quase todo, graças a Deus, também Espírito Santo, tem muita coisa lá no Espírito Santo acontecendo. Também, deixa eu ver mais onde, São Paulo também tem algumas atuações, então, graças a Deus, está reverberando bastante para vários estados do Brasil e em breve, se Deus permitir, com muito trabalho também, muito estudo, nós vamos para o país todo e até para fora, dependendo. Eu vou aproveitando que a gente está finalizando esse bate-papo sadio aqui, espero recebê-lo mais vezes, que é de extrema importância para a população, a informação. Satisfação é minha. É muito grande tê-lo aqui, batendo um papo sadio e em sintonia também, trazendo as informações, mas eu queria que você desse um conselho também, né? Como a gente disse aqui, esse conselho a gente vendia, mas quando o conselho é sábio e os inteligentes, que são inteligentes, eles aproveitam, né? Deixa aí uma mensagem, não só para quem está nos assistindo, mas quem pretende também ingressar nessa carreira, né? Como você falou, que teve aquele tipo Homem-Aranha, teve a aranha, ficou, e outros heróis ali que já tiveram também, e o herói da advocacia, que é importante, advogado. Sem advogado não há lei nesse país. Advogado não é justiça. Né? Sem advogado não há justiça também. Deixa aí uma mensagem para esses que estão iniciando e também para todos que nos assistem aqui no programa, doutor, por gentileza. Para você que quer fazer isso da vida, recomendo. Eu não seria outra coisa se não fosse advogado criminalista. Se alguém me perguntasse se seria alguma outra coisa da vida, eu não seria. Eu gosto muito do que eu faço, sou muito feliz com o que eu faço, mas exige muito estudo, exige muita entrega, muita dedicação e muita coragem também. Tem uma frase que
virou um pouco clichê, mas eu sempre aplico. A advocacia não é profissão para covarde. Então, vai de cabeça se é isso realmente o que você quer, vai de cabeça, vale a pena. Deus vai abençoar se você trabalhar e espero ter um colega, se eu estiver falando com alguém que queira realmente, eu espero ter um colega em breve. E para a galera que está nos acompanhando? Uma satisfação muito grande estar aqui hoje, agradecer ao Robson pelo convite. De coração, conte comigo sempre, vai ser uma satisfação ajudar e valeu mesmo. Obrigado pelo convite. Uma honra ter você aqui com a gente, aqui batendo um papo. E olha, hoje foi o que eu disse, estivemos aqui no programa Sintonia, um bate-papo nos bastidores da defesa criminal, o que a lei garante e o que o público não vê. Doutor, seja sempre bem-vindo, tá? É um prazer mais uma vez contar contigo aqui no nosso programa, e a gente da TV Goitacá estamos aqui de portas abertas para recebê-lo mais vezes. Valeu demais, mas estamos juntos mesmo. Estamos juntos. Tá aí, estamos finalizando o nosso programa. Para você que nos acompanha pela rede social, pelas plataformas digital, fique sempre antenado, porque a TV Goitacá com você em todo lugar. Olá, nós estamos hoje aqui em Arraial do Cabo, de frente ao Bar Choperia Estação Tropical, na Praça do Cova, aonde você que vai vir para Arraial não pode deixar de conhecer essa gastronomia da nossa cidade. Eu quero convidar você para vir conhecer. Vem comigo, vamos conhecer. E no Bar Choperia Estação Tropical, você tem o melhor cardápio para você. Tem bebidas quentes, bebidas frias, você pode vir conhecer. Nós vamos falar aqui com o público para saber como é que está o atendimento aqui. Com licença, boa noite, tudo bem? Eu queria a opinião de vocês aqui para a nossa TV Goitacá. Como é que está o atendimento aqui no Bar Choperia Estação Tropical? Ah, que legal. Nossa, aqui tá ótimo. Cervejinha gelada, um ambiente muito gostoso, assim, pra família. Nós viemos lá do interior de São Paulo, turistar aqui em Arraial e tá sendo uma delícia, viu? Como é seu nome? Natália. Natália, obrigado, tá? E qual é o seu nome? É Matheus. Matheus, como é que tá sendo pra você? Cara, essa excelente. experiência em Arraial? Chegamos hoje, assim, não me arrependi da gente estar aqui. Cerveja gelada, que nem ela falou. Muito bom, cara. Muito bom. Pretendo voltar mais vezes. Bom passeio pra vocês aí, tá bom? E é isso aí que o Bar Choperia Estação Tropical oferece para você e para sua família. Venha para Arraial do Cabo, na Praça do Cova, você encontra o melhor da gastronomia. Esperamos por vocês, vamos lá com a gente. Que delícia! Venha conferir você também. Tenha certeza que você vai gostar. Bar Choperia Estação Tropical, Rua Santa Cruz, número 70, na Praça do Cova, na Praia dos Anjos, em Arraial do Cabo.